Em um mundo de tanta informação e mudanças constantes, a nossa mente tem se tornado um verdadeiro caos. Mas afinal, como devemos viver a vida? Como podemos resolver os problemas do mundo? Jordan Peterson, um grande psicólogo, dedicou 40 anos de estudos para responder essas questões. Seja muito bem-vinda ao canal Conselhos Brilhantes. Eu sou a Carol Sampaio e esse vídeo é uma resenha do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Regra número 1, costas eretas, ombros para trás. Você sabia que as lagostas estão no nosso planeta há mais de 350 milhões de anos? Tá, Carol, mas o que as lagostas têm a ver com postura? Assim como outras espécies de animais, as lagostas disputam por territórios. E analisando pesquisa de cientistas, Jordan Peterson percebeu que a lagosta vencedora, ela adquire uma postura melhor do que a outra lagosta que acabou de perder. Isso se dá porque a lagosta vencedora começa a liberar um hormônio chamado serotonina. Esse hormônio e essa nova postura que ela adquire faz com que ela tenha maiores chances de vencer próximas disputas por território, enquanto a lagosta perdedora começa a ficar com uma postura mais caída, ela começa a diminuir, e isso diminui as suas chances de vencer outras batalhas. Diante das adversidades da vida, nas nossas próprias derrotas, nós começamos a nos sentir como uma lagosta perdedora. Mas essa regra nos incentiva a adotar uma postura diferente. Quando você adota uma postura ereta, uma postura de lagosta vencedora, você começa a aumentar a sua autoconfiança e as pessoas começam a te perceber como uma pessoa mais confiante, o que muda a atitude delas em relação a você e o que muda a sua atitude diante aos enfrentamentos que você precisa ter na vida. Parafraseando Peterson, arrumar sua postura significa aceitar a terrível responsabilidade da vida e realizar os sacrifícios necessários para criar uma realidade produtiva, uma realidade melhor para você e para aqueles que estão ao seu redor. Regra número 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Se você vai em um veterinário levar o seu pet que está doente e ele indica alguns remédios para você dar a ele, você vai dar o remédio no tempo certo, no momento certo, para o seu pet até que ele melhore. Mas por que quando você vai ao médico, você não faz o mesmo com você mesmo? Às vezes os médicos nos indicam alguma medicação e nós acabamos não tomando, ou só tomamos por 3 dias e depois paramos. Realmente nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Por que isso acontece? Peterson traz uma meditação. Isso acontece porque nós nos conhecemos como ninguém nos conhece. Nós conhecemos nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades e sentimos que não merecemos esse cuidado. Mas a verdade que precisamos entender é que todo ser humano tem a capacidade para o mal. Todo ser humano comete erros e nós não devemos concordar com eles, mas nós temos a obrigação moral de cuidar de nós mesmos, porque nós somos a melhor pessoa para fazer isso. Você sabe da sua doença, você sabe como cuidar melhor de você mesmo, você já é adulto e você tem essa obrigação. E por que você tem a obrigação moral de fazer isso? Porque você tem algo em você tem uma luz que você precisa compartilhar com o mundo, você tem um propósito aqui que você precisa realizar. E toda vez que você não realiza isso, o mundo fica mais sombrio, porque o mal, ele não descansa. E se você deseja fazer o bem, se você deseja tornar o mundo um lugar melhor, você precisa cuidar de si mesmo para que você consiga fazer isso da melhor maneira possível. Regra número 3, seja amigo de pessoas que querem o melhor para você. Imagine que existe um gerente que cuida de uma equipe maravilhosa, uma equipe com pessoas inteligentes, pessoas rápidas, pessoas proativas, e aí ele observa em outra equipe uma pessoa que está com uma performance muito ruim, que não está ajudando em nada, enfim, e ele decide trazer essa pessoa para a super equipe dele, para que essa pessoa melhore. Você acha que essa pessoa vai se tornar melhor? De acordo com pesquisas psicológicas, o que acontece é que ao invés de a pessoa que estava ruim se tornar melhor, ela acaba contaminando a boa equipe e deixando a performance de toda a equipe ainda pior. A probabilidade de quando você tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado, essa pessoa piorar a sua vida é maior do que você melhorar a vida da pessoa que está ruim.
Claro, isso não é desculpa para não ajudar reais situações, pessoas que realmente precisam de ajuda e querem ajuda. Mas esse é um ponto para você observar as pessoas das quais você está se aproximando e entender que essas pessoas podem ser prejudiciais para o seu crescimento. Você se cercar de pessoas que têm ambições maiores, elas vão te aplaudir toda vez que você decidir fazer algo que vai te fazer crescer, toda vez que você decidir fazer o bem. E elas vão te punir, elas vão falar a verdade pra você quando você quiser fazer uma coisa errada. Mas se você decidir se cercar de pessoas que estão na pior, porque querem estar na pior, toda vez que você decidir melhorar, se você decidir ir pra academia, eles vão te chamar pra comer hambúrguer. Se você decidir parar de fumar, eles vão te oferecer um cigarro. Porque essas pessoas não vão ficar felizes de te ver evoluindo. Muito pelo contrário, elas vão querer que você volte pro buraco. Parafraseando Peterson, use seu juízo, proteja-se da compaixão e piedade, totalmente desprovidas de senso crítico. Regra número 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Estamos conectados com mais de 7 bilhões de pessoas digitalmente. E não importa o quanto você é bom em algo, sempre vai existir alguém que é melhor do que você. Existem dois lados da comparação. O lado bom, que faz com que você busque melhorar, com que você tenha referências para se tornar algo melhor, e o lado ruim, que é quando você está se comparando sem entender os bastidores da outra pessoa. Você é um ser singular, você não é só o seu lado profissional, você tem família, você tem amigos, você tem a sua saúde para cuidar. E muito provavelmente você não vai conseguir cuidar de tudo e ser perfeito em todas essas áreas da sua vida. Então, é necessário olhar para qual é o seu propósito de vida e analisar aonde faz sentido investir o seu tempo e a sua energia. E quando você estiver focado em investir o seu tempo e energia nas áreas corretas da sua vida, você vai estar tão ocupado trabalhando em cuidar de si mesmo, em cuidar da sua vida e daquilo que você precisa fazer para melhorar o seu mundo e o mundo em geral, que você não vai ter tempo para comparação. Você vai estar feliz porque a jornada é muito melhor do que a chegada final. Regra número 5, não deixe com que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Se você deixasse as crianças fazerem o que elas quisessem, provavelmente elas estariam comendo sorvete, chips e todas as besteiras possíveis e vivendo de forma totalmente desordenada. Nesse capítulo, Peterson fala claramente sobre a importância das regras. Regras criam um ambiente de segurança para que todas as pessoas possam conviver bem. E todas as vezes que você disciplina uma criança, você ensina ela o caminho correto, você está ajudando ela a ser uma pessoa mais adaptada dentro da sociedade. Você está ajudando ela a ser mais educada com seus professores, ser mais educada com seus amigos. E isso vai fazer com que as pessoas gostem mais dela, que ela consiga lidar de forma melhor quando ela for inserida dentro da sociedade. É muito difícil você ser uma pessoa que se preocupa com a educação do seu filho, que se preocupa em não colocar regras demais, em colocar as regras certas. Isso é muito mais difícil do que você ser um pai totalmente liberal, do que você ser um pai super rígido, né? Encontrar esse equilíbrio é algo muito difícil, mas é o maior presente que você pode dar aos seus filhos. Regra número 6, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Ao chegar nesse capítulo, nós já percebemos que a vida é injusta, que a vida é sofrimento, e nós podemos ter duas reações diante disso. A primeira reação é nos sentirmos ressentidos em relação a isso, criticar a tudo e a todos e imaginar que a humanidade não tem mais salvação. A segunda reação é nós tomarmos a nossa cruz, nós tomarmos a nossa responsabilidade, olhar para a nossa vida e se fazer essa pergunta: eu fiz tudo o que eu poderia fazer para colocar a minha vida em ordem? E quando você assume essa responsabilidade, entende esse questionamento, você começa a parar de fazer coisas que você não deveria fazer e começa a consertar algumas coisas na sua vida.
Depois de um ano fazendo isso, talvez você colha resultados diferentes do que você está vivendo hoje. E para finalizar o capítulo, Peterson conclui: se todas as pessoas assumirem a sua cruz, se todas as pessoas assumirem a sua responsabilidade e se colocarem numa situação de melhorar as suas vidas, melhorar o mundo ao seu redor, quem sabe o mundo não se torna um lugar melhor. Quem sabe o mundo não seja curado de tantas aflições e tantas coisas ruins que nós mesmos causamos a ele. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Nesse capítulo, Peterson nos faz viajar a um dos momentos mais obscuros da humanidade, que foi enquanto o nazismo estava acontecendo na Alemanha. E ele traz o questionamento. Existiram pessoas ali, alemãos, que decidiram salvar judeus, que arriscaram suas famílias, que fizeram a diferença ali para salvar algumas pessoas. Mas será que você seria essa pessoa? Será que você seria o herói ou será que você seria a pessoa conformada que estaria com medo de arriscar a sua vida, a vida dos seus familiares, a fim de acabar com aquela maldade que estava acontecendo? Sim, talvez nós fôssemos os conformados. Talvez nós não tivéssemos a coragem de enfrentar o mal. E muitas vezes, em uma escala menor, nós acabamos sendo assim. Então nós precisamos entender a nossa capacidade como ser humano de fazer o mal. E entender que tudo que não é bem é o contrário dele, é o mal. Quando você escolhe ser egoísta, quando você escolhe olhar só para o seu ganho próprio e não para o ganho de toda a sociedade. Toda vez que você deixa de falar a verdade, toda vez que você deixa de corrigir algo que está mal, você está sendo mal. Fazer o que é significativo nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho onde você vai elevar o seu ser e você vai elevar toda a humanidade. Regra número 8, diga a verdade, ou pelo menos não minta. O filósofo Nietzsche diz uma frase: o valor de um homem é determinado pelo tanto de verdade que ele consegue suportar. Muitas vezes a verdade ela gera conflitos, muitas vezes a verdade ela não é confortável, mas com certeza ela é o melhor caminho a seguir. Quando você tem um pai que tem expectativas de que você siga uma profissão específica e você precisa ali dizer para ele que você não quer fazer aquilo, que você quer fazer, por exemplo, filosofia, você acaba tendo que viver um conflito. Mas quando você vive esse conflito, quando você fala a sua verdade para as pessoas, você acaba amadurecendo a partir daquilo. Porque a partir daquele momento que você decidiu assumir a sua verdade, você também vai assumir as responsabilidades, você aceita o fardo dos seus próprios erros e você se torna um adulto funcional que no futuro poderá ter mais maturidade para ajudar os seus pais caso eles necessitem. E agora, parafraseando Peterson, a sua verdade é algo que só você pode dizer, porque ela tem a ver com as circunstâncias da sua vida. Então, para saber a sua verdade, você precisa aprender a comunicar-se consigo mesmo, para passar isso de forma educada para as outras pessoas e conseguir assumir as responsabilidades das suas próprias escolhas. Regra número 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Para resumir bem esse capítulo, eu dividi ele em 4 tipos de conversas que a gente tem com as pessoas. E você vai entender melhor o que Peterson está querendo dizer com essa frase. O primeiro tipo de conversa, eu coloquei o nome como conversa de competição. Que quando você fala, comprei um carro novo, aí vem a outra pessoa e fala, mas meu tio tem uma Ferrari. Nesse tipo de conversa, vence ali quem estiver numa posição hierárquica melhor. Já o segundo tipo de conversa é uma conversa de defensiva, onde cada pessoa quer defender a sua visão de mundo simplista. Ou seja, eu sou de direita, você é de esquerda, e eu preciso vencer nos argumentos, mesmo que esses argumentos não sejam verdadeiros. Esses 2 tipos de conversas, eles são muito comuns, mas eles são prejudiciais, porque eles não resolvem nada na nossa vida. Mas agora o Peterson vai trazer 2 tipos de conversas que vão te ajudar a crescer e elevar o seu ser. O terceiro tipo de conversa, que é uma conversa realmente relevante, eu chamo de conversa empática,
que é onde todo mundo que tá ali naquela roda de conversa começa a abrir, falar sobre seus sentimentos, falar sobre as coisas que está vivendo, e as outras pessoas que estão nessa conversa escutam isso de forma empática, ali tentando se colocar no lugar da pessoa. Esse tipo de conversa é extremamente importante, porque é quando a gente fala sobre os nossos problemas que a gente consegue organizar os nossos pensamentos e tomar decisões melhores. O último tipo de conversa, que é tão importante quanto, é a conversa de exploração mútua. É onde todos estão expressando seus sentimentos, todos escutam atentamente e falam também a sua opinião, com a premissa de que você tem algo a aprender com o outro. Esse tipo de conversa é uma filosofia ativa, é uma forma elevada de pensamento, onde todos vão chegando à conclusão de qual é a maneira mais adequada de se viver. Uma conversa como essa carrega o desejo de encontrar a verdade e aumentar a sua sabedoria. Essas conversas, sim, são muito relevantes. Regra 10. Seja preciso no que diz. Esse capítulo fala sobre quando a gente varre os problemas para debaixo do tapete. É tão mais confortável e tão mais simples viver isso. O problema é que depois de um tempo surge um monstro enorme daquele tapete, porque os problemas acumulados se transformam em um caos quase que impossível de resolver. Essa regra diz para identificarmos os problemas com atenção, comunicarmos eles às pessoas com uma linguagem cuidadosa, assim simplificando os problemas e tornando-os fáceis de resolver. Confronte o caos, confronte o monstro embaixo do tapete, admita o que você quer, comunique-se e haja de acordo com aquilo que você estiver comunicando. Regra 11. Não incomode as crianças quando estiverem andando de skate. Peterson conta que próximo ao seu trabalho existia uma pista de skate e lá alguns meninos brincavam com o skate e ele percebeu que aqueles meninos acabavam se arriscando bastante ali e às vezes até se machucando após realizar algumas manobras. Alguns adultos olhavam para aquela situação e pensavam: nossa, que horrível, isso é perigoso. E Peterson disse: eu acho eles corajosos. Peterson traz a ideia de que quando os meninos estão fazendo coisas arriscadas, eles estão aprendendo limites, eles estão aprendendo a ser corajosos, eles estão trabalhando a sua agressividade, que é uma coisa extremamente importante, principalmente no sexo masculino. A agressividade, ela faz falta, inclusive para mulheres, que muitas vezes acabam sendo muito empáticas e acabam tendo que engolir muitos sapos que não são necessários. Que se você tiver o mínimo de agressividade, você vai conseguir se posicionar no trabalho para o seu chefe, você vai conseguir se posicionar em situações em que você precisa fazer isso. E muitas vezes, por querermos super proteger as crianças, super proteger as pessoas, acabamos criando pessoas fracas, pessoas que não conseguem suportar a dolorosa realidade da vida. Situações de mulheres, de mães, que têm que ser mães dos seus filhos e mães também do seu marido, quando na verdade o seu marido deveria cuidar da sua mulher e dos seus filhos, mas por ter se tornado um homem tão fraco, precisa ser cuidado pela sua mulher. Esse capítulo é muito profundo e muito atual e ele mostra o quanto nós precisamos criar cada vez mais filhos fortes, homens fortes, para que a sociedade se construa de forma mais equilibrada. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Nesse livro, nós percebemos que a vida é desafiadora, que a vida é muitas vezes injusta e difícil. E Peterson conta a história de sua filha, Michaela, que teve um problema no joelho desde muito pequenininha, e esse problema perdurou por muitos anos na vida dela, até que eles conseguissem encontrar uma solução. E esse foi um dos momentos difíceis na vida de Peterson e sua família. Então ele traz essa regra como que um respiro, né? Quando você está vivendo as dificuldades do dia a dia e você tiver a oportunidade de olhar para algo simples, algo fofinho, né? Como um gato no meio da rua que pede o seu carinho, né? Que é algo meio raro, né? Os gatos, eles não são assim tão simpáticos. Aproveite esse momento, aproveite os pequenos momentos da vida para que você consiga encontrar forças para viver os momentos difíceis que também são trazidos a você. Esse livro não tem uma leitura muito simples, porque Jordan Peterson traz histórias bíblicas, traz mitologia, traz psicologia, traz biologia, para explicar todas essas questões aí que ele traz
Eu sinto que esse livro é como se fosse uma conversa num restaurante com Jordan Peterson. Ele é cômico, ele traz questões atuais, então é um livro que me inspirou muito, que me trouxe muito entendimento e é por isso que eu trouxe esse livro aqui para vocês. Me fala aqui nos comentários se você gostou e deixe um livro que você gostaria de saber a resenha dele. Um beijão e até a próxima!